Olá pessoal, boa tarde então, boa tarde a todos. Quero agradecer ao pessoal que nos assiste em casa. Hoje nós vamos continuar então com a nossa preparação para o curso preparatório da Prefeitura de Palhoça. Nosso segundo encontro hoje, só com resoluções de exercícios. Hoje nós vamos fazer as resoluções do Microsoft Excel, ou seja, das planilhas de cálculo, e vamos trabalhar também a parte de internet e correio eletrônico específico, então FEPESE, para a Prefeitura de Palhoça. Então, vou primeiro aqui dar uma relembrada no nosso edital, para a gente trabalhar bem certinho, baseado no edital, ok? Então, vamos reparando o seguinte, né? FEPESE 2015, vamos lá. Sistemas operacionais, no caso Windows, e o editor de textos Word, nós já trabalhamos na aula passada, os exercícios. Então, eu deixo assim o meu e-mail para vocês, para que vocês entrem em contato em relação a dúvidas sobre esses assuntos já trabalhados. E hoje nós vamos trabalhar então a parte de planilhas eletrônicas, no caso Excel, e a parte do correio eletrônico, certo? Então vamos dar uma olhadinha o que diz o edital sobre as planilhas eletrônicas, certo? Então a primeira coisa que diz assim para nós, ó, área de trabalho, muito bem, então vamos trabalhar a área de trabalho do Excel. Então conhecer um pouquinho a interface do Excel, depois entender o conceito de células, linhas e colunas, como também nos deslocar por essa planilha, como deslocar o cursor por essa planilha, e determinar as áreas de impressão. Também pede as barras de edição, então fazer a edição da nossa planilha, ou seja, poder formatar a parte de formatação. E também o conceito de pasta de trabalho, formatação das pastas. Depois, células, como selecionar, copiar, recortar, colar, transpor, limpar, eliminar, proteger e inserir dados. Então veja que aqui está o nosso edital desse concurso, ele está determinando bem certinho o que vai ser pedido, item por item. Também diz assim, formatação de células e planilhas, formatar números, texto, datas e moedas, alinhamento, borda, fonte, padrões e formatação condicional. Então, temos aqui o edital, o que acontece? Então, vamos dar uma observada quais são os principais caminhos que a organizadora toma, que a FEPESE costuma seguir quando faz as provas com Excel. Então, uma das coisas que ela costuma sempre pedir, lembrar ali, inclusive está bem claro no edital, a parte de interface, ou seja, a posição dos comandos. A FEPESE, gente, é uma organizadora que vocês têm que dar uma observadinha, que ela gosta muito de pedir a posição do comando. Muitas vezes ela nem pergunta o que o comando faz, ou seja, ela já dá o conceito do comando e pede apenas a posição do comando dentro do aplicativo. Então, sempre importante aquela memória fotográfica, que a gente tem que lembrar, então, da posição dos recursos dentro da planilha. Depois, a questão de fórmulas e funções. Então, sempre importante, apesar dali do edital não estar falando muito em fórmulas e funções, aliás, nem cita isso, é sempre importante conhecer como construir fórmulas no Excel e as principais funções. Porque vamos lembrar que a função do Excel é essa, Essa é a aplicação do Excel. Também sempre lembrar essa questão de referências relativas, mistas e absolutas. Isso é um item que cai bastante. E também no edital não fala diretamente nisso, mas eu tenho que lembrar que quando diz assim, recortar, aqui no edital diz assim, copiar, recortar, colar, é sempre bastante importante a gente conhecer como é que isso é feito através das referências relativas, mistas e absolutas das células. Então, sempre lembrar o uso do símbolo do dólar. A gente vai poder, então, daqui a pouquinho, praticar um pouquinho sobre esse tópico. Também a organizadora gosta muito de trabalhar os atalhos de teclado. Então, CESP, sempre temos que dominar os atalhos. Aqui nas planilhas, os atalhos até não são assim, um item mais importante. Lá no Word, quando a gente estudou o Word na aula passada, vimos que no Word é bastante importante o teclado. Aqui no Excel, o grau de importância cai um pouquinho, por isso que eu já botei ele um pouco abaixo. E os principais recursos? Quais os principais recursos? Como diz ali a organizadora, pede no edital, a formatação condicional, como formatar células. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, sempre lembrar que a organizadora, marquei aqui alguns para vocês observarem, que a organizadora então costuma cobrar a posição dos principais comandos. Muito importante, atenção ao clique com o botão direito do mouse, então aqueles menus que abrem, aqueles menus contextualizados.
E sempre busque na ajuda do Excel as questões. Então, sempre lembrar disso. A organizadora, ela gosta muito de, na ajuda, buscar as questões do concurso. Então, vamos sempre lembrar que a tecla F1 é bastante importante para nós, porque é ela que vai abrir a ajuda. E no nosso caso aqui, sempre é importante também a gente se manter informado, lendo aí os principais blogs, revistas e jornais, o caderno de tecnologia. Ok? Então, vamos agora para as nossas questões. Nós já conhecemos, aqui eu estou com o Excel em execução, certo? Deixa eu abrir aqui o Excel, uma planilha, Ctrl O, uma nova planilha em branco. Eu já tenho então aqui o Excel em execução, nós já conhecemos a interface do Excel, então eu vou trabalhar já baseado nos exercícios, ok, pessoal? Então vamos abrir nosso primeiro exercício. Então esse primeiro exercício é uma questão bem simplificada, né? Vamos começar devagarinho aqui nossa preparação. E essa questão diz assim: assinale a alternativa que contém uma atividade para a qual é necessário o uso do Excel. Bom, nós já conversamos isso nas aulas passadas e vimos que o Excel ele é um aplicativo e a aplicação dele é a criação de planilhas eletrônicas, né? Então ele faz as planilhas eletrônicas. Então não é, a função dele não é envio de e-mail, nem produção de slides. Quem envia e-mails, no caso do pacote Microsoft Office, é o Outlook. O programa que faz a produção dos slides, no caso do pacote Microsoft Office, é o PowerPoint. A digitação de textos, isso será feita através do Word. Então, no nosso caso, é a formulação de planilhas. Uma questãozinha bem básica para a gente começar aí nosso trabalho. Depois, aqui já começa a entrar uma questãozinha de fórmulas. Essa questão é uma questão simples, certo? Mas alguns candidatos aqui já começam a se perder um pouquinho. Então, essa questão fala assim: dada a fórmula igual a 1 mais B1 mais C1 mais D1, tudo entre parênteses, dividido tudo isso por 4. Então, dada a fórmula, contida na célula E1 da planilha do Excel, para manter o mesmo resultado final, a fórmula pode ser substituída pela função. Bom, a maneira de criar a média, tá? Nós já trabalhamos, vocês têm ela gravadinha lá, eu ensinei para vocês 3 maneiras diferentes de calcular a média. Uma das maneiras é como está sendo citado no exercício, no enunciado do exercício. Ou seja, somar todos os elementos que vão participar do cálculo, entre parênteses, e depois dividir pelo mesmo número de elementos. Isso está no enunciado. Perfeito. A segunda maneira que a gente viu, que nós poderíamos criar fórmulas, criar a fórmula da média no Excel, era usando a própria função da média. Perfeito. E temos algumas opções dentro das alternativas que usam a função da média. E a outra maneira era usar a função da soma. Só que se a gente for observar bem, né, entre as alternativas, a primeira alternativa diz assim: igual média de A1, 2 pontos D1, certo? Então a primeira alternativa diz assim, pede para o Excel calcular a média da célula A1, lembrar que os 2 pontos para nós, eles vai significar o até. Então a primeira fórmula diz igual média de A1 até D1. Perfeito, essa opção para nós aqui é a opção correta, certo? Pô, mas a opção da letra B não está correta? Não, a letra B, o que não está correto na letra B é o ponto e vírgula, a pontuação. Na letra B, a média vai ser calculada apenas da célula A1 e D1. Então vai deixar de fora a B e a C1. Na alternativa C, nós temos ali o erro da alternativa C, é o sinal de adição dentro do parêntese. Se fosse ponto e vírgula, aí estaria correto. Já na letra D de dado, né, de Dinamarca, a letra D pede para somar A1 e D1 e dividir por 4. Qual é o erro da letra D? O erro da letra D é o ponto e vírgula. Ali deveria ser os 2 pontos. Então, né, se fosse somar de A1 até D1 e depois dividir por 4, estaria certo. Mas o ponto e vírgula ali é o que torna essa alternativa errada. E a letra E, o que está errado é o sinal de adição dentro do parêntese. Na letra E, para ficar certo, ela teria que ter o ponto e vírgula, em vez de adição, e no final, fora do parêntese, a divisão por 4. Então, temos a letra A. Sempre importante, é uma função simples, a da média, mas às vezes o pessoal se perde um pouquinho. Ok? Indo adiante, já na nossa próxima questão. Essa questão também é uma questão simples. Essa aqui é uma questão já de posicionamento dentro da matriz. Diz assim, na fórmula, né, no Excel, a fórmula igual soma A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula B3. Calculará a soma dos valores das células.
Então vamos lembrar, ali no enunciado diz assim, que o Excel está pedindo para o Excel fazer a soma da célula A1 até a célula C2. E depois ainda crescer essa soma a célula B3. Ou seja, nós temos que lembrar que é da célula A1 traçando uma diagonal até C2. Ou seja, ele está se referindo à célula A1, a célula A2, a célula B1, B2, a célula C1 e C2. É isso que se refere. Inclusive eu fiz a marcação aqui para a gente poder entender. Certo? Então vocês podem observar que nós temos ali na nossa fórmula, sendo somado a célula A1, B1, C1, A2, B2 e C2, e depois, ao final, aquele ponto e vírgula, pede ainda para crescer a célula B3. Então, a alternativa correta aqui para nós é a letra A. Veja que essa questão não exigia nenhum cálculo, exigia apenas a posição dentro da matriz. Bom, já esta questão aqui, tá, ela pede um recurso do Excel um pouco mais complexo, que poucos usuários trabalham. Então vamos ver o que diz o enunciado. Dado um empréstimo bancário, sabe-se o valor do empréstimo desejado e também o valor da parcela mensal que se pode pagar, assim como a quantidade de parcelas. Mas desconhece-se a taxa de juro. Assinale a alternativa que indica a função ou recurso do Excel que pode ser usado, que pode ser utilizado para determinar a taxa de juros que deve ser aplicada neste cenário. Observe que não são necessários conhecimentos de matemática financeira para resolver esse problema. Demanda-se conhecer a função ou recurso que o Excel, o recurso do Excel que possibilita encontrar uma variável desconhecida quando já se conhece o resultado. Bom, gente, então reparem o seguinte, essa questão aqui, ela envolve um pouquinho de raciocínio, né? Primeiro, ele, no enunciado, nos diz assim, que nós temos o valor do empréstimo, o empréstimo bancário, sabe-se o valor do empréstimo desejado, também o valor da parcela mensal, assim como a quantidade de parcelas, o que se pode pagar, assim como a quantidade de parcelas, mas se desconhece a taxa de juro. Quer dizer, eu tenho todos os valores, inclusive o resultado, menos a taxa de juro. E mais abaixo, diz assim, que para resolver essa questão, nós não precisamos de conhecimentos de matemática financeira. Então, demanda-se apenas conhecer a função ou o recurso do Excel. Então, eu vou aqui para o Excel, porque é um recurso que poucos usuários conhecem, certo? Eu vou até dar uma ampliada aqui, vou abrir a nossa lupa. Então, observem o seguinte, um dos poucos recursos alguns recursos aqui que o nosso Excel possui, e poucos usuários trabalham, é o recurso aqui da guia dados, e na guia dados, reparem que eu tenho aqui o teste de hipótese, e entre os testes de hipótese eu tenho o teste de atingir meta. Reparem o que diz aqui sobre atingir meta. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado, para que a gente tenha toda a dica. E diz assim, o comando atingir meta, ele localiza a entrada direita bom, aqui é como funciona, né? Deixa eu pegar aqui a função. Então, a função, o recurso de atingir meta, ele permite que você tendo o resultado, assim como diz aqui na nossa questão, ou seja, deixa eu fechar um pouquinho a lupa. Tendo o resultado final, eu posso chegar e descobrir uma das variáveis que está faltando na minha equação. Então, a função que permite, ou melhor, o recurso, que não é o atingir meta não é função, o recurso atingir meta, ele permite que você descubra uma das variáveis que falta na tua fórmula, mas desde que você tenha o resultado final. Então, foi por isso que a organizadora diz bem aqui no final do nosso enunciado, que diz assim, demanda-se conhecer a função ou recurso que possibilita encontrar uma variável desconhecida quando já se conhece o resultado. Então, no final, o último parágrafo aqui, a organizadora deu exatamente o que ela estava pedindo. No nosso caso, o recurso atingir meta. Então, bastante importante conhecer essa ferramenta. Bom, já essa outra questão, pergunta sobre uma função. Então, diz assim, qual das opções, qual a opção padrão, default, que indica
indicada pela Microsoft, dentre as funções abaixo do Excel 2010 em português, que pode se utilizar para encontrar e recuperar um nome localizado em outra tabela, usando como referência um CPF, fornecido como parâmetro da função. Suponha que há uma tabela contendo as colunas nome e CPF. Então, repara o seguinte, essa questão diz assim, que nós queremos encontrar um determinado dado dentro de uma matriz, sendo que eu conheço um dos dados que eu procuro. Então, eu procuro um determinado registro, tenho um dos dados e procuro conhecer, então, esse registro dentro da matriz. O comando, ou melhor, a função que permite fazer isso, é a função procv, procura na vertical. E essa função, eu vou dar uma demonstrada aqui para vocês, certo? Então, eu vou abrir aqui o Excel e vou demonstrar o que essa função, o que ela permite fazer. Vou dar uma revisadinha com vocês nisso. Então, vou abrir aqui novamente o nosso Excel. Deixa eu abrir aqui um arquivo. Opa, desculpe, abri o arquivo errado. Vamos lá, arquivo, aqui. Então, veja aqui, ó, eu já tenho a planilha pronta. Então, a função procv. Eu vou deletar aqui. Então, repare o seguinte. Qual é a minha ideia, tá? Deixa eu deletar aqui a fórmula. Eu tenho a matriz, como vocês podem ver. Nessa matriz eu tenho o código dos automóveis, o nome do automóvel, o fabricante, o ano e o valor, certo? E imagine então que eu tenho então essa revenda de automóveis, e o que acontece? Dentro aqui eu coloquei, claro, só 6 automóveis que minha revenda tem, mas imagine que eu tivesse, digamos, 1000 automóveis ou 5000 automóveis. Digamos que eu precisasse procurar um determinado automóvel pelo código, e desse automóvel eu quisesse saber o valor dele. Então veja, eu quero procurar um determinado dado dentro da matriz, e quando encontrado esse dado, eu quero que me informe uma outra informação, um outro dado desse determinado registro. Então vamos reparar o seguinte, a função que vai permitir isso é a função procv. É uma função de procura e referência, ela procura um valor na vertical. Tomar um pouquinho de cuidado, porque a função procv, ela tem, digamos assim, uma irmã, que é a função proch. A função proch ela não costuma cair muito em prova, né? Raramente é pedida, porque a maioria dos nossos bancos de dados, eles são organizados na vertical. Então reparem que eu vou usar a função procv. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos colocar assim, ó. Até vou dar uma ampliada para a gente poder ver um pouquinho melhor. Então eu vou usar a função assim, igual procv, procura na vertical. Eu vou colocar tudo em maiúsculo, só para dar um destaque. Então, procv. Primeira coisa que a função procv vai pedir. Tá? Primeiro, o valor procurado. Digamos que eu quero procurar o valor que se encontra na célula 11. Então, tudo que eu digitar na célula 11 é o que vai ser procurado dentro da minha matriz. Muito bem, ponto e vírgula. Depois eu coloco a matriz. E a minha matriz é da célula A2, traçando uma diagonal até a célula F7. E7. Essa é a minha matriz. Depois, outro ponto e vírgula. Eu vou colocar a coluna índice, ou seja, o que é a coluna índice? Uma vez que a função procv encontre o valor que eu estou procurando, ou seja, aquilo que eu digitei lá na célula 11, dentro da matriz, qual coluna que eu quero que a função procv me informe? O que eu quero que ela me traga como resultado? E no meu caso, eu vou querer a coluna do valor. Então, para mim, aqui será a coluna 5. Coluna código seria a coluna 1, coluna automóvel a coluna 2, coluna fabricante a coluna 3, a coluna ano a coluna 4 e a coluna valor a coluna 5. Então, eu vou colocar ali que eu quero a coluna 5, o valor. E por último, a função procv vai me perguntar se eu quero fazer a pesquisa exata ao valor que eu estou procurando, ou se eu quero um valor aproximado. No meu caso, eu vou querer o valor exato. Então, por isso, eu vou entrar ali com o valor falso. O valor falso é que vai permitir a pesquisa exata. Ou seja, se por acaso não encontrasse a referência, o código que eu estou pesquisando, se eu fizer a pesquisa exata e o código não for encontrado, ele vai me dar como retorno vazio. Mas se eu mandar fazer a pesquisa aproximada, ele vai tentar encontrar o código mais próximo àquele que eu estou pesquisando. Então, veja bem, para finalizar aqui, fechei o parênteses. Então, eu estou dizendo assim, basicamente, para o Excel. Excel, procure na vertical o valor da célula 11, na matriz de A2 até E5. Uma vez em que encontre esse valor de A11 nessa matriz, me informe o valor que está na coluna 5 e faça a pesquisa exata.
pressiono Enter, está lá. Ou seja, o valor do automóvel de código 6 é R$34 mil. Mas e se você quiser pesquisar o valor de código 3? Basta entrar com o código na coluna, na célula 11, e agora ele está me informando o valor do código do automóvel de código 3. E se você quiser lá saber o valor do automóvel de código 1, não tem problema, muda o código na célula 11 e automaticamente o Excel já então procura esse valor dentro da nossa matriz. Ok? Então, voltando para o nosso exercício, veja que o exercício pede exatamente isso que eu fiz, só que eu demonstrei através de uma planilha de automóveis. No caso aqui, fala em CPF. Eu quero pesquisar pelo CPF dentro de uma determinada planilha. Perfeito, a função PROC-V é a que é responsável por fazer isso. Perfeito? Vamos adiante então. Já esse exercício, certo? Esse exercício a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse exercício são as pegadinhas que as organizadoras gostam de aplicar. Então esse exercício, essa questão diz assim: dadas as células de uma planilha eletrônica com seus respectivos valores. A1, 7. A2, a célula está vazia. Vazia, gente, não tem valor algum, ou seja, nem 0, nem 1, nem 2, é vazia. A célula 3 possui o valor 14. A célula 4 também está vazia. E a célula A5 possui o valor 9. E diz assim: o valor apresentado pela fórmula média de A1 até A5 na célula A6 será. Então a organizadora, basicamente, o que ela está nos pedindo aqui? Ela pede que a gente calcule a média das células de A1 até A5. E ela nos deu os valores que tem nessas células. Muito bem, o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui? Quando usamos a função média, certo? Quando nós usamos a função média, a gente tem que dar uma observada que só vai entrar no cálculo células que possuem valor. Ou seja, as células que estão vazias, o Excel vai descartar. Então, eu chamo aqui essa nossa ajuda aqui para a gente dar uma observada. Isso é uma pegadinha. Veja, se a matriz ou o argumento de uma referência, contiver textos, valores lógicos ou células vazias, esses valores serão ignorados. No entanto, células com valor 0 serão incluídas. Então, como é que eu tenho que resolver essa questão? Eu tenho que somar os 3 primeiros valores, 7, 14 e o 9. Muito bem. E na hora de dividir, eu não vou dividir por 5. Paulo, mas por que você não vai dividir por 5 se são 5 células que participam da nossa fórmula? Eu não vou dividir por 5 porque apenas 3 delas possuem valor. Então, vou dividir por 3. O que acontece? Então, o resultado final aqui para nós será 10. Perfeito? Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque alguns candidatos nesse tipo de questão iriam querer dividir por 5. Então, sempre tome cuidado para dividir pelo mesmo número de células que possuem valor. Ok? Vamos adiante. Já essa questão, ela é um pouquinho diferente. Como eu citei antes, a FEPES ela gosta muito de pedir a posição do comando dentro do aplicativo. E essa questão, basicamente, ela pede a posição do comando. E veja que é um comando que está se repetindo de novo. Há pouco a gente trabalhou o comando atingir meta. Então vamos lá. Diz assim, assinale a alternativa que indica a forma correta de ativar o recurso atingir meta no Excel 2010 em português do Brasil. Bom, então eu volto aqui para o nosso aplicativo, certo? E o que nós vimos antes? Que o comando atingir meta, ele se encontra lá na guia dados. Importante. Lá na guia dados, nós temos no grupo ferramentas de dados, o comando teste de hipóteses. E no teste de hipótese, nós temos o comando atingir meta. Então veja, a organizadora pediu o caminho. Então o caminho é guia dados, ferramenta de dados, dentro de ferramentas de dados, teste de hipóteses. Repare que nós vamos agora lá para a nossa questão e a alternativa A diz assim, está na guia dados direto atingir meta. Quase, né? Está na guia dados, mas não é o atingir meta, está dentro, não esqueçam, do teste de hipóteses. Aqui, Então, um pouquinho de cuidado. Depois, na letra B diz guia fórmula, descarto. Na letra C diz guia fórmulas, também descarto. Letra D diz guia dados, validação de dados, atingir meta. Quase também, né? A guia está certa e o comando está certo. O grupo é que está errado.
Então, a alternativa correta é a letra E. Guia dados, teste de hipóteses, atingir meta. Então, veja, FEPES, eu torno a repetir, pessoal, toma bastante cuidado, porque é muito comum ela simplesmente pedir a posição do comando, certo? Inclusive, ela, muitas vezes, dá o conceito do comando. Essa questão já fala um pouquinho diferente. Ela diz assim, ó, em uma planilha do Excel 2010, em português, com 150 linhas e 30 colunas, deseja manter-se a primeira coluna sempre visível durante a edição da planilha, enquanto se rola o resto pelo resto da planilha. Portanto, pode-se utilizar o recurso. Veja bem, gente, o que ele está pedindo aqui? Ele diz assim, que uma das colunas tem que ficar sempre visível enquanto a gente está se deslocando pela planilha. Bom, o recurso que permite fazer isso é o recurso congelar painéis. Esse é o recurso que vai permitir fixar uma determinada coluna. Por exemplo, vou aqui para a nossa... Digamos que nesse meu exemplo aqui, eu precisasse que a coluna A ficasse sempre visível na hora que eu estivesse me deslocando pela planilha. Então, como é que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos selecionar a coluna A e lá em exibição, usar o comando congelar painéis. Esse é o comando que vai permitir. Então, posso, por exemplo, congelar a primeira coluna. Repara que agora eu tenho a primeira coluna congelada e eu vou me deslocando, ó, e a primeira coluna sempre fica em exibição. Então, esse recurso é um recurso muito comum. Não só congelar uma coluna, mas também congelar linhas, né, as linhas superiores. Então, um recurso muito utilizado. E esse recurso, onde é que ele se encontra? Ele se encontra na guia exibição. Ok? Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque congelar painéis é interessante. Bom, agora um outro caminho que a organizadora costuma tomar, só que agora no Excel até não é muito comum, que são os atalhos de tecla. Bom, FEPES, de um modo geral, ela sempre pede muito atalho de tecla, muito. Ela se caracterizou por isso, ela diminuiu bastante a recorrência desse tipo de questão, mas ainda ela pede bastante atalhos de tecla. Só que no Excel isso é um pouco menos, né? Como a gente falou antes, os editores de textos é que ela pede mais. Então essa diz assim, ó, assinale a alternativa que indica a tecla de atalho do Excel versão 2010 em português para inserir a data atual em uma célula. Bom, esse atalho, gente, é um atalho já meio antigo, né? Um atalho já bastante utilizado. E eu já vou direto nele, eu não tenho muita dica para dar por esse atalho, não, né? Esse atalho é um pouquinho... Então o que acontece? O comando para fazer isso, até eu vou aqui no nosso Excel, ó, vou ampliar um pouquinho mais a nossa planilha, para que a gente consiga... Então, se eu quero inserir a data atual, tudo bom? Se eu quero inserir a data atual, nós vamos usar o atalho de tecla Ctrl, ponto e vírgula. Reparem que foi inserido a data atual. Então, como eu disse para vocês, eu não tenho muito, né, uma dica para dar para vocês em relação a esse atalho. Mas o atalho que permite fazer isso é Ctrl, ponto e vírgula. Ok? Indo adiante, essa questão já pede um pouquinho diferente. Ela pede a sintaxe dos argumentos de uma determinada função. Então, sempre é importante conhecer essas funções. Quais? Eu sempre recomendo assim, ó, pessoal, concurso público, é interessante vocês pelo menos dominarem umas 30 funções do Excel. Quais funções, Paulo? Então, rapidamente, função soma, média, máximo, mínimo, multiplicar, a função desvio padrão, soma C, conte C, a função maior, menor, depois aquelas funções de arredondamento, arred, arredondar para cima, arredondar para baixo, inteiro, a função também absoluto. Então tem ali um conjunto de umas 30, a função PROC-V, né, pagamento, a função valor presente. Então todo esse conjunto de funções é bastante importante vocês dominarem. E aqui está pedindo então a sintaxe, os argumentos da função soma-C. Então, repara, são todos os argumentos da função soma-C no Excel em português, versão 2010, quando todos declarados respectivamente. Então, pessoal, eu tenho aqui um slide do nosso Excel. Só deixa eu localizar agora aqui o arquivo certo. E aqui eu tenho um slide do nosso Excel. Então, repare o seguinte. Então, diz assim, ó, repare, ó, função soma-C, tá? Que
com função cont_c. Só para a gente relembrar, a função cont_c, vocês têm que lembrar que quais são os argumentos dela. No cont, eu não cheguei lá no soma_c, mas eu estou revisando o cont_c aqui com vocês, quero dar uma revisadinha, porque o soma_c e o cont_c é muito recorrente essas duas funções em prova. Então, o cont_c conta o número de células, enquanto que o soma_c vai somar o número de células. Mas somar ou contar quais células? Lembra o seguinte, gente, sempre que tem o C, tem uma condição envolvida. O C é condicional. Então, o cont_c, ele vai contar o número de células que atendem a uma determinada condição. Já o soma_c, ele vai somar o número de células que atendem a uma determinada condição. O cont_c, os argumentos da função cont_c você coloca a função cont_c, o intervalo de células, né, que quer comparar, e o critério, ou seja, com o que quer comparar. E essa função vai te dizer, olha, neste intervalo tem tantas células que correspondem a esse critério. Ótimo. Só que a questão pede a função soma_c. E a função soma_c ela é bem parecida com o cont_c nos argumentos. Ou seja, ela não tem o ponto, né, soma_c tudo junto, e a primeira coisa que é pedido, o intervalo de células de comparação. Ótimo. Depois, o critério, ou seja, com o que eu quero comparar. E por último, o intervalo da soma, o intervalo das células que serão somadas. Então, a função soma_c, a gente tem que lembrar que são 3 argumentos: intervalo de comparação, critério e o intervalo da soma. Agora, voltamos para a questão. Vamos ver lá o que diz a nossa questão. Então, são todos argumentos da função soma_c no Excel, em português, versão 2010. Quando são todos declarados respectivamente. Então, a função soma_c pede o intervalo. Ótimo, todas as alternativas começam com intervalo. Só que tem 3 opções ali que já pede intervalo da soma. E, na verdade, o primeiro intervalo não é o da soma, é o da comparação. Então, as alternativas B, C e D, eu já estou descartando. Porque o primeiro argumento, gente, não é o intervalo da soma. Torno a repetir, é o intervalo de comparação. O segundo argumento é o critério. Então, eu acabo, no final, também descartando a letra E, que fala em teste lógico. Sobrando apenas para nós a letra A, que é o correto. Primeiro eu entro, então, com o intervalo de comparação. Depois eu entro com o critério, ou seja, com o que será comparado. E, por último, o intervalo da soma. Perfeito? Então, bastante cuidado na função cont_c e soma_c, porque é bem comum de cair em prova. Já essa outra questão torna a falar em atalho de tecla, certo? E esse atalho é um atalho de deslocamento dentro da planilha. E nós vimos lá no edital que a organizadora, ela fala em como se deslocar dentro da nossa planilha. Então esse atalho é um atalho bem pertinente que pode vir a cair em prova, já caiu então em provas passadas. A questão, o enunciado diz assim: o atalho de teclado do Excel 2010 em português, para alternar entre guias de uma planilha, da direita para a esquerda é. Então, olha bem, gente. Estou aqui com o Excel, tá? Repare que aqui embaixo, ó, na guia das planilhas, aqui onde diz, ó, referência, planilha referências, planilha hoje, planilha C, PROC, modo, arredondamento. Digamos que eu quisesse me deslocar por essas planilhas usando o atalho de tecla. É isso que está sendo pedido. E nós vamos usar, para fazer isso, ou Page Up, com Ctrl Page Up, ou Ctrl Page Down. Veja, ó, Ctrl Page Down, eu me desloco da esquerda para a direita, ó. Estou me deslocando aqui embaixo nas planilhas. E o Ctrl Page Up, eu faço o caminho inverso, ou seja, da direita para a esquerda, certo? Então, Page Up da direita para a esquerda e Ctrl Page Down da minha esquerda para a minha direita. Vamos ver então como é que é a mesma pergunta? A pergunta diz assim: pede o deslocamento entre planilhas da minha direita para a esquerda. Então é Ctrl Page Up. Opa, desculpe, Ctrl Page Down. Então um pouquinho de cuidado, ó. Ctrl Page Down, ó. Ok? Esse atalho é bastante importante. Vou adiante. Outro atalho de tecla. Então, aqui dá uma confirmada, como eu disse para vocês, atalhos de teclas, a organizadora FEPES gosta muito de explorar. Então, vamos lá. Diz assim, ó, o atalho do Excel 2010, em português, para exibir a caixa de diálogo formatar células. Então, vamos lá. Repara o seguinte, ó, gente. Estou aqui no Excel. Estou lá na guia página inicial.
quero abrir aqui a formatação de células. Então eu posso ir, ó, guia página inicial, grupo células, formatar células. E lá eu tenho o comando de formatação de células, ok? Agora, o que eu pedi para vocês observarem? Sempre tenho dito em aula isso. Pessoal, quando o atalho aparece ao lado do comando, e está aparecendo ali, ó, formatar célula, ó, diz ali, ó, formatação, veja, ó, formatar célula, aparece ali pra gente, ó, o atalho. Deixa eu me deslocar de novo. Ok, ó. Então, formatação da folha de dados, e diz ali o atalho, Ctrl 1. Então, todos os atalhos, pessoal, cuida bem isso, todos os atalhos que aparecem ao lado dos comandos, eu vou pedir a máxima atenção de vocês, porque esses têm que saber para a prova. Tá? Tem alguns que não aparecem ao lado do comando, mas esses que aparecem, esses têm que saber. E no caso, esse é um dos atalhos que aparece. Então, repare, Ctrl 1, eu abro o recurso para formatar células. Ali, ó. Então, vou aqui no meu de novo, Ctrl 1, e eu abri a caixa de diálogo de formatação de células. Voltando então para a nossa questão, letra A. Perfeito? Bastante cuidado, gente, nos atalhos que aparecem ao lado dos comandos. Muita atenção. Vou adiante. Bom, já essa questão envolve um pouquinho agora de conhecimento de funções, certo? E essa diz assim, a planilha a seguir foi criada no Excel 2007 em português. Ótimo. A função digitada na célula B6 para somar as comissões para os valores de bens acima de 20 mil é. Então, o que acontece? Nessa questão é assim. Eles trazem, né, uma planilha com duas colunas. Na coluna A fala do valor do bem. Então, tem lá uns bens de 120 mil reais, 90 mil reais, 280 mil reais, 200 mil reais. E depois eu tenho a coluna B, que traz a comissão. E na célula B6, certo? Na B6, está sendo somada a comissão. Mas só está sendo somada a comissão para os valores, para as vendas acima de 200 mil reais. Então, repara bem, só está somando determinadas comissões. Então, qual é a função que permite somar os valores determinado por um critério? A função, então, que permite somar células que atendam a um determinado critério é a função soma-C. Então, eu já vou focar ou na letra A, ou na letra D, ou na letra E. Ou, desculpe, A ou letra D, certo? Ou na letra A ou na letra D. Porque a função que permite, então, torno a repetir, a função que permite somar apenas células que possuem um determinado valor, ou seja, um determinado critério, é a função soma-C. E vimos já na questão anterior que a função soma-C pede o intervalo de comparação, o critério e depois o intervalo da soma. Então, o que acontece? Nesse nosso caso aqui, ou seja, nesse exercício específico, nessa questão, a coluna que eu vou usar como comparação é a coluna do valor do bem. Porque ali pede, então, que eu compare com os valores dos bens acima de 200 mil. Então, eu vou comparar o que está da célula A2 até a célula A5. Ali que estão os valores dos bens. Ó, de A2 até A5. Aqui que estão os valores dos bens. Depois, qual será o nosso critério? Bom, aí está pedindo, então, aquilo que estivesse acima de 200 mil. Então, é maior que 200 mil. E o intervalo da soma, nós não vamos somar aqui o valor do bem. Nós vamos somar a comissão. Portanto, será da célula B2 até a célula B5. Então, a fórmula correta é a fórmula que está na célula A, na alternativa A. Ok? Então, soma-C de A2 até A5. As células que forem maior que 200 mil reais, e compara, então, de A2 até A5. As células que forem maiores que 200 mil reais, e soma de B2 até B5. Perfeito? Vamos adiante. Bom, aqui, deixa eu passar esse slide, vamos lá. Já essa questão diz assim, ó, com base no Excel 2007 em português, faz parte do conjunto de funções de pesquisa e referência à função. Essa questão, gente, é um tipo de questão assim que eu considero, tá, que é para aquele candidato que domina bastante a interface do aplicativo. Porque, veja, aqui não está pedindo não está pedindo o conceito da função, não está pedindo a sintaxe da função. Só está pedindo
dentro do grupo de funções de pesquisa e referência, qual função que pertence a esse grupo. Então, olha só como essa questão aqui ela é, não vou dizer difícil, mas ela exige muita atenção dos candidatos. Veja bem, ó, eu estou aqui no Excel, eu vou lá nas fórmulas, ó. E aqui nas fórmulas, eu vou clicar no nosso assistente de função, ou seja, no comando inserir função. Tá? Sempre cuida, o atalho Shift F3. Tá? Clico no comando inserir função. Repara que agora as funções do Excel, eu tenho aquelas por categoria. Então está pedindo uma função de pesquisa e referência. Então é da categoria pesquisa e referência. Só para confirmar se é isso mesmo, né? Pesquisa e referência. Então, quais são as funções de pesquisa e referência? Bom, tem uma série aqui. Calls, corresp, né? Desloc. Então, é isso que está sendo pedido. Veja só, uma questãozinha um pouquinho chata de matar, né? Então, tem que conhecer essas categorias, gente. E dentro das categorias, quais funções que pertencem a determinada categoria. Então, nesse caso dessa nossa questão, a função ali a gente pode ver que atende, né, ao enunciado, é a função corresp. Essa é a função, dentro das 5 alternativas, é a função que está na categoria de pesquisa e referência. Repare, e o que faz essa função? Então, só cuida lá. Ó. Corresp, certo? Retorna a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. Então, nós temos aqui o conceito. Ó. Só que, como eu disse, a organizadora não pediu o conceito, pediu apenas, dentro de um grupo de funções, qual função que pertencia àquele grupo. Ok? Voltando então, vamos avançando. Bom, essa função, esse exercício, já é um exercício um pouquinho mais complexo, tá? E até eu trouxe aqui, eu coloquei, na verdade fala aqui em Calc, não fala em Excel, mas esse recurso eu quis colocar aqui porque ele trata das referências relativas, mistas e absolutas. Isso é bastante importante a gente dominar, porque é sempre um caminho que a organizadora gosta de seguir. Tá? Até porque realmente é bem pertinente, faz bastante sentido perguntar isso em prova, né? Colocar esse tipo de questão. Porque, dependendo da situação, quando duplicamos as fórmulas, as referências elas podem mudar. Então vamos lembrar o seguinte, tá? Vou agora para um outro slide aqui, que a gente usou em sala de aula. Veja bem. Então, aqui. Perdão, só deixa eu localizar aqui o arquivo certo. Aqui. Não é esse, desculpe. Aqui. Então, olha só. Quero só relembrar umas coisinhas aqui para vocês. Essa questão trata sobre as referências relativas, mistas e absolutas. Isso é importantíssimo. O que a gente aprendeu em aula? Que as referências absolutas, o que é uma referência absoluta? Essas referências que têm o símbolo de dólar antes da coluna e também antes da linha. O que acontece? A gente aprendeu aqui em sala de aula que as referências absolutas, na hora da duplicação, veja bem, na hora da duplicação, na hora que você copia e cola, elas nunca mudam. Ou seja, aquele símbolo de dólar tem por função travar a célula. O que é travar a célula? Evitar que na hora que a gente duplique, ela mude. Já as referências mistas, elas têm uma parte da referência absoluta, no caso aqui desse meu primeiro exemplo, o que está na célula, a linha 1, e a outra parte, né, absoluta, a linha 1, e a outra parte relativa, no meu caso aqui a coluna. Então esse é o primeiro exemplo, uma referência mista, fixando a linha e deixando a coluna solta. E no segundo exemplo, nós temos aqui então a coluna sendo fixada e a linha está solta. Por isso essas duas referências são mistas. Lembra sempre o seguinte, gente, o símbolo de dólar, ele antecede o que vai ser fixado. Ele vem antes do que vai ser fixado. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos que a linha está sendo fixada e no segundo exemplo, a coluna. E as referências relativas? As referências relativas é aquelas que eu deixo tanto a linha quanto a coluna solta. Ou seja, na hora da duplicação, pode mudar tanto a coluna quanto a linha. Ok? Então vamos voltar lá para a questão, uma vez que a gente entendeu que aquela questão envolve os tipos de referência. Repare. Aqui diz assim, ó, nós temos uma planilha, na planilha nós temos a coluna A, coluna B, coluna C e coluna D. Na coluna A nós temos lá, multiplicando, na coluna B, multiplicador, na coluna C, produto e na coluna D, também produto.
Muito bem, temos os valores e no enunciado da questão diz assim: os produtos da coluna C foram obtidos pela aplicação da fórmula A2 vezes B2. Então, veja bem, ó, os produtos da coluna C foram obtidos pela multiplicação de A2 vezes B2. Beleza, então, 2 vezes 3, 6. E copiados para C2, C3 e C4. Muito bem, o que eu observo aqui? Que quando copiado, né, essa fórmula, que antes multiplicava A2 por B2, ela vai ficar B3 vezes B3, por isso deu 0, 0 vezes 4, 0, e depois A4 vezes B4, então 0 vezes 5 também deu 0. Muito bem, mas não é isso que a questão pede, isso ela está nos informando. Depois diz assim, tanto no Excel quanto no Calc, veja que esse é um recurso que serve para qualquer planilha, né, qualquer tipo de planilha. Tanto no Excel quanto no Calc, utilizando o mesmo procedimento para a coluna B. O que é o mesmo procedimento? Você fazer a fórmula na célula D2 e depois duplicá-la para D3 e D4. Esse que é o mesmo procedimento que está se referindo. Então, ele diz o procedimento de copiar e colar. Então, usando o mesmo procedimento para a coluna D, os produtos exibidos em D2, D3 e D4 foram obtidos pela fórmula igual a... Bom, o que eu tenho que observar aqui? Primeiro, eu teria 4 maneiras diferentes de montar essa fórmula. E antes já de cair na fórmula, eu tenho que entender o que está sendo pedido na coluna D. Então, primeira coisa que eu tenho que observar, o que está sendo pedido na coluna D. Como é que a planilha chegou a esses resultados aqui? Ó, 6, 8 e 10. Muito bem, então o que eu tenho que entender? Que nesse exercício, o cálculo está sendo feito assim, ó, 2 vezes o 3, que deu 6. Ótimo. Depois 2 vezes o 4, que deu 8. E depois 2 vezes o 5, que deu 10. Então, observa que o que está sendo pedido é esse cálculo aqui. Ó. Perfeito? Então, eu tenho que travar, ou seja, eu tenho que fixar a célula A2. É aquela que eu tenho que fixar. Mas tem 4, como eu disse antes, tem 4 maneiras diferentes de montar a fórmula. Quais são as 4 maneiras? Uma, transformando a referência A2 em absoluta. Então, eu poderia transformar a referência A2 em absoluta. Ótimo. Mas a outra maneira, eu não precisaria deixar a referência A2 absoluta. Eu poderia apenas, nesse caso específico, fixar a linha. Então, né, eu poderia criar a referência A2 como uma referência absoluta, ou apenas fixando a linha. Então, tem 2 maneiras diferentes. Depois... como é que eu faço aqui para a coluna B? A coluna B também tem 2 maneiras diferentes de montar. A coluna B, eu poderia deixar ela como uma referência relativa, ou seja, não fixar nada, nem linha, nem coluna. Para quê? Para que na hora da duplicação, o que está na célula B2 fosse sendo mudado para B3 e para B4. Então, eu poderia usar aqui na coluna B uma referência relativa. Mas a gente também poderia, não ia alterar nada no nosso cálculo, fixar a coluna. Paulo, por que eu poderia fixar a coluna? Como eu estou duplicando a fórmula para baixo, o que seria suficiente eu fixar, então, bastaria a coluna e deixar a linha relativa. Então, poderia também construir uma referência mista, certo? Fixando apenas a coluna. Então, dessas 4 maneiras de montar a fórmula, qual que está sendo demonstrado aqui? Bom, eu tenho que cuidar, então, que o que está sendo fixado no primeiro exemplo é a linha, ou seja, a célula A2, a organizadora apenas fixou a linha, e isso é possível. Qual seria a outra maneira? A célula A2, como eu disse antes, como uma referência absoluta. E a célula B2, aqui ela foi declarada como uma referência relativa. Ótimo, pode ser feito assim. Mas teria uma segunda opção, como a gente falou antes. Qual seria a segunda opção? Fixando apenas a coluna. Então, essa questão, ela tem aqui envolve, né, um pouco de raciocínio lógico, envolve a parte de referência relativa, mista e absoluta, e envolve também a questão das fórmulas. Então, pessoal, esse tipo de questão é uma questão bem pertinente que a organizadora pode seguir na prova. Esse é o tipo de questão que eu acho assim, que seria interessante se a FEPESE aplicasse. Ok? Vamos adiante? Então, temos mais uma questãozinha aqui. Bom, essa questão já fala da função arred, a função de arredondamento, certo? E a função arred, então, nós temos que lembrar a sintaxe dela. Então, diz assim, no Excel, a função arred arredonda um número até a quantidade específica de dígitos.
Sua sintaxe correta é. Então, o que a gente tem que lembrar? Gente, a função arred, o que eu vou colocar? O número que eu quero arredondar, ou seja, né, ou o número ou a referência, e depois coloco um ponto e vírgula, e depois para quantas casas decimais eu quero arredondar. Quero arredondar para 0 casas decimais, para 1, para 2, para 3. Então, a função arred, ela tem 2 argumentos. Quais são os 2 argumentos que ela tem? O número que eu quero arredondar e a quantidade de casas decimais. Então, no nosso caso aqui, nosso exemplo, né, nosso exercício, letra C, ou seja, função arred, eu tenho um número que eu quero arredondar e o número de dígitos, ou seja, para quantas casas decimais. Perfeito? Trabalhamos esse exercício em aula, vocês podem dar uma olhadinha lá depois nas aulas passadas, aquela nossa aula do Excel, você vai encontrar isso lá. Aqui, perdão, aqui, ó. Depois essa já diz assim, já uma outra questão. O Excel 2010 em português permite que uma pasta de trabalho possa ser compartilhada para que múltiplos usuários editem a planilha ao mesmo tempo. Assinale a alternativa que indica a ferramenta que possibilita que esse recurso seja utilizado. Então veja bem, gente, o que está sendo pedido aqui? Tá? Aquele, inclusive, está lá no nosso edital, né? A questão de proteger planilhas e pastas de trabalho. Então o que acontece? Está dizendo aqui que eu gostaria que a minha planilha, que a minha pasta de trabalho, aliás, fosse compartilhada com muitos usuários e que permitisse que eles editassem a planilha ao mesmo tempo. Assinale a alternativa, então, que permite esse recurso. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque esse comando está lá na guia revisão, e o comando é compartilhar pasta de trabalho. Então reparem, vou aqui no nosso Excel, aqui no Excel, deixa eu só pegar outra planilha, essa aqui que está mais em branco, tá? Diminui um pouquinho o zoom. Vou na guia exibição, e aqui na guia exibição, perdão, desculpe, agora até eu me perdi. Vamos lá, eu vou na guia revisão, agora sim. Vou na guia revisão, e aqui na guia revisão, nós vamos pedir para que em alterações, ó, compartilhar a pasta de trabalho. Compartilhar com quem? Bom, aí eu vou determinar com quem que eu quero compartilhar. Certo? Então, toma um pouco de cuidado com os comandos da guia revisão. Por quê? Porque os comandos aqui da guia revisão estão sendo pedidos lá no nosso edital. Quais comandos? Os comandos de proteção da planilha e de toda a pasta de trabalho. Só para lembrar, pessoal, o que é a planilha e o que é a pasta? A pasta é o arquivo. E a planilha é uma dessas aqui, ó. Eu só tenho nessa pasta, só tenho a planilha 1. Mas vamos criar aqui embaixo outras planilhas, ó. Repare que eu estou criando agora outras planilhas. Então, a pasta é o arquivo e uma pasta de trabalho pode conter uma ou mais planilhas. Qual é o limite de planilhas que hoje em dia o Excel permite dentro de uma pasta de trabalho? Isso é determinado hoje em dia pela memória do teu sistema, do teu computador. Ok? Então, bastante cuidado com a guia revisão, com esses comandos de proteção. Ok? Então, aqui eu posso proteger planilha, proteger a pasta e compartilhar a minha pasta de trabalho, compartilhar o arquivo. Voltando então ao nossos exercícios. Reparem que aqui a organizadora mais uma vez, ela dá o conceito do comando e pede apenas a posição. Então aqui é aquela velha questão de memória, né? Memorizar a posição dos comandos. Indo adiante, essa questão já trata sobre impressão, certo? Então, importante também conhecer os principais recursos de impressão. Diz assim, são possibilidades de parametrização ao desejar imprimir uma planilha, utilizando o Excel 2007 em português, através da caixa de diálogo imprimir. Então vamos lá, vou aqui para o nosso Excel, vamos para a caixa de diálogo imprimir, eu vou direto pelo atalho de tecla, Ctrl P. Então eu estou aqui na caixa de diálogo imprimir, o que eu tenho que observar, certo? Que aqui eu posso determinar nas configurações o que eu quero imprimir. Quero imprimir as planilhas ativas, toda a minha pasta de trabalho, apenas algumas planilhas. Então eu posso definir o que eu quero imprimir. Depois, posso agrupar ou desagrupar na hora de impressão, imprimir na hora de paginar. Também posso mudar a orientação de retrato para paisagem, a orientação do papel. Posso também determinar o tamanho do papel, as margens e o redimensionamento. Ou seja, diminuir o zoom para que toda a planilha encaixe no meu papel, na folha.
Então, agora vamos ver, quais são os recursos que nós temos? Assim, ó, primeiro, posso definir o número de cópias? Sim, posso, né? Como? Está aqui, ó, número de cópias, ó. Então, posso fazer isso, é um parâmetro que eu posso definir. Depois, diz assim, intervalo de impressão. Posso imprimir um determinado intervalo? Sim, podemos definir um intervalo. Como, por exemplo, aqui, ó, quero imprimir determinadas páginas, por exemplo, da página 4 até a página 7. Estou definindo o intervalo. E a última alternativa diz assim, né, a última alternativa diz assim, imprimir páginas pares e ímpares. Esse recurso, gente, não tem. Esse recurso, ele é lá do Word. Então, o organizador aqui, né, fez de forma uma pegadinha. Você está com o Word, às vezes, na cabeça. Então, quais recursos que o comando de impressão aqui do Excel tem? O recurso 1, que é determinar o número de cópias, e o recurso 2, que é poder determinar o intervalo de impressão. Então, para o nosso caso aqui, as corretas são a 1 e a 2, letra B. Ok? Vamos adiante? Mais uma, então. Bom, essa questão é uma questão bem básica. Apesar de ser básica, tomar um pouquinho de cuidado. Essa diz assim, a extensão padrão, ou default, lembra que padrão, gente, o que é padrão ou default? É o Excel quando instalado, sem alterações. Então, as organizadoras gostam muito de se expressar assim, padrão ou default. Por isso que eu sempre digo, o pessoal que está se preparando para concursos públicos, toma um pouco de cuidado quando começa a modificar muito a interface dos programas, a interface dos aplicativos, até mesmo lá do sistema operacional. Porque as organizadoras, elas costumam, então, sempre pedir no modo padrão, ok? Então, a extensão padrão do Excel 2007 em português para salvar planilhas é, até melhor se a organizadora tivesse falado em salvar pastas de trabalho, né? Mas tudo bem, ela fala em planilhas, não tem problema, a gente compreende. Então, letra A fala em doc. Doc é do Word para as versões anteriores ao 2007, ou seja, para o Word 2003, 2000 e as versões anteriores, né? O DocX é para o Word a partir do 2007, então 2007, 2010, 2013. O MDB é para banco de dados, né? Então deixamos para trás o MDB. O XLS é para o Excel, mas para as versões anteriores ao 2007, ou seja, 2003, 2004, 2005. E a organizadora está falando ali para nós no 2007. Então, a alternativa correta, XLSX. Certo? A partir do 2007, ou seja, 2007, 2010 e 2013, o formato XLSX. Agora, sempre é importante, claro que isso é o básico, mas eu quero também que vocês aproveitem aqui para dar uma revisada naqueles outros formatos de arquivos que o Excel trabalha. Quais são os outros formatos de arquivo que você está se referindo, Paulo? Os arquivos TXT, que o Excel consegue trabalhar, consegue abrir. Os arquivos no formato do Calc, o ODS. Então, um pouquinho de cuidado nesses outros formatos. Bom, indo adiante, né, o que acontece? Essa questão diz assim, o Excel 2013 em português permite ajustar diversas propriedades da planilha de impressão, para impressão, como margens, orientação, escalas e muitas outras propriedades. Assinale a alternativa que indica corretamente a guia do Excel que contém as ferramentas para ajustar essas propriedades. Então ele está perguntando aqui, vamos voltar para o Excel, uma pergunta até relativamente simples, né? Qual das guias que traz esses comandos que permite eu ajustar a minha planilha, a minha pasta de trabalho? Então, lembrar que esses comandos, eles se encontram todos na guia layout de página. Aqui eu posso alterar as margens, posso alterar a orientação, o tamanho do papel, determinar a área de impressão, criar quebras de página, aplicar aqui títulos, determinar aqui ó, o dimensionamento, ou seja, aquele ajuste em escala. Então, todos aqueles recursos que estão no enunciado da questão, estão na guia layout de página. Mais uma vez, a organizadora pede a posição dos comandos dentro do aplicativo. Então, bastante cuidado aí, ok? Indo adiante. Essa questão também é uma questão de fórmula, que também envolve essa questão de referência relativa, mista e absoluta, na hora que duplicamos as fórmulas, ok?
Então, diz assim, em uma planilha do Excel, o agente digitou o conteúdo abaixo. Qual é o conteúdo abaixo? Ou seja, coluna A, colocou lá os valores 2, 3 e 4. Coluna B, colocou os valores 5, 6 e 7. E na coluna C, ele fez uma fórmula, igual dólar A1 mais B dólar 1. Beleza. Depois diz assim, o valor da célula em C1 e os valores da célula C2 e C3, após arrastar a célula C1 pela alça de preenchimento para C2 e C3 serão. Então veja bem, aqui ó, eu até vou dar uma revisadinha com vocês, eu vou abrir aqui na minha planilha, certo? Vou aqui criar uma nova planilha em branco. Aqui. Vou cancelar. Vamos ampliar. Ctrl Home aqui. Vou lá, vou ampliar um pouquinho para você enxergar maior. Então, o que acontece? Na coluna A, eles colocou o valor 2, 3 e 4. Ok? Beleza, tá lá. Vamos para o enunciado. E na coluna B, é 5, 6 e 7. Então, na coluna B, 5, 6 e 7. Podemos ampliar mais, pessoal, e vocês em casa vão poder ver com mais facilidade. Agora, diz assim, ó, que na coluna C foi aplicada a seguinte fórmula. Ó, igual dólar A1 mais B dólar 1. Então, igual dólar A1 mais B dólar 1. Opa, desculpe. Igual dólar A1 mais B dólar 1. Ok, essa é a fórmula. Eu não vou pressionar Enter aqui, senão já vai dar o resultado. Então, olha só, essa fórmula diz assim, que é para pegar essa referência mista, a primeira referência é mista, esse A1 aqui é misto. O que está fixando? A linha, a coluna. A coluna, nessa primeira referência, ou seja, em A1, não vai mudar. E a segunda referência também é mista, só que na segunda referência, ou seja, aqui em B1, o que está sendo fixado, ó, é a linha, enquanto que aqui o que está fixando é a coluna. Então, quando eu duplicar a fórmula pela alça de duplicação, o que é a alça de duplicação? É esse quadradinho preto aqui no canto, ó, que eu estou colocando o mouse em cima. Ó. Essa é a alça de duplicação, o preenchimento. A função é copiar e colar, a função dessa alça. Então, o que acontece? Quando duplicarmos essa fórmula pela alça de preenchimento, quais serão os valores exibidos em C1, C2 e C3? Bom, tem que lembrar então o seguinte, vamos voltar aqui. Ó. Quando duplicar a fórmula para C2 e C3, a primeira referência, dólar A1, vai mudar. Ou seja, como eu estou fixando a coluna, a linha vai mudar. Quando eu passar para duplicar para a célula abaixo, o que é A1 vai virar A2. E logo abaixo, o que é A2 vai virar A3. Por que vai mudar a linha? Porque a linha não está fixada. Certo? E depois, a segunda referência, B dólar 1. Essa segunda referência está sendo fixada a linha. Então, a linha não irá mudar. Muito bem, então sempre será mantida a linha 1. O que acontece? Como eu estou duplicando a célula para baixo, só o que poderia mudar era a linha. A coluna não mudaria. Então, nós vamos entender, reparem que eu vou voltar aqui para a nossa planilha, e para a nossa apresentação, desculpe, quando eu duplicar, as fórmulas vão ficar assim, ó. Então, repara, ó, por que aqui a coluna não mudou? Porque a coluna da primeira referência está fixada. E por que a linha mudou? Como foi duplicado para baixo, a linha 1 virou linha 2 e linha 3. Muito bem. Agora, já na referência de B1 aqui, ó, B1, a coluna não mudaria. Por que a coluna não mudaria? Não mudaria porque eu estou duplicando para baixo. A coluna só mudaria se eu duplicasse para o lado. E como eu estou fixando a linha também não mudou. Então, continua a referência B1. Ou seja, o primeiro cálculo é A1 mais B1. Bom, A1 mais B1 é 7. A segunda fórmula lá de C2 é A2 mais B1. A2 é 3, B1 é 5, então é 8. E o terceiro cálculo será A3 mais B1, ou seja, 4 mais 5, ou seja, 9. Então, o resultado dessa nossa ação será 7, 8 e 9. Ok? Reparem que eu vou aqui na planilha, então eu faria a mesma coisa. Ó. Dólar, novamente, A1 mais B dólar 1. Muito bem, 7. Agora eu vou duplicar pela alça. Lembrar que a alça, gente, tem duas maneiras de aplicar essa alça. Quais são as duas maneiras de aplicar? A primeira, ficar clicando e arrastar, ó, que é o que eu farei aqui. Ó.
Então eu arrasto o número de vezes que eu quero duplicar a fórmula. E a segunda maneira de usar o recurso é dando um duplo clique na alça de duplicação, na alça de preenchimento. Então eu dou o duplo clique, que também dá certo. Ok? Então essa questão envolve justamente recortar, copiar e colar. Quando as referências relativas, mistas e absolutas. Sempre muito importante dominar esse tipo de recurso. Ok? Bom, gente, então agora a gente vai fazer nosso intervalo. Fizemos já aqui uma revisão em cima do Excel. Quero dizer para vocês que se vocês tiverem dúvidas em relação a esse conjunto de exercícios, ou a outros exercícios que vocês estão praticando, por favor, nos mande as dúvidas. Estou disponível para vocês, pode me mandar. Vocês têm meu e-mail, paulonajar@gmail. Lembrar que essa apresentação que eu estou trabalhando aqui com vocês, ela está disponível aqui no link logo abaixo. Vocês podem baixar e trabalhar aqui comigo, ok? Muito obrigado, então. Voltamos depois com a correção, né, e a prática dos exercícios para internet e correio eletrônico. Obrigado por enquanto.